75% das mulheres que já estiveram em cargos executivos têm síndrome da impostora. E eu era essa pessoa, né, que vivia praticamente para o trabalho. Costumo dizer que o mercado corporativo foi a escola de tudo que eu sei hoje. Então, acho que o grande aprendizado para mim desses anos de corporativo foi isso. Oi, gente, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Lifetime WCast, o podcast feito por mulheres e para mulheres, onde a gente recebe convidadas muito especial para falar sobre carreira, decisões e os caminhos que a gente percorre ao longo da vida. Eu sou a Maíra Carboni, diretora de marketing e cofundadora da Lifetime W. Eu sou Fernanda Moura, head de planejamento patrimonial da Lifetime e cofundadora da Lifetime W. E hoje a gente vai desmistificar o tema que muitas mulheres vivem, mas quase não se fala sobre: a carreira depois dos 45, depois dos 50 anos. Existe uma ideia muito forte no mercado de que a carreira tem prazo de validade, que depois de uma certa idade, principalmente dessa idade que a gente acabou de falar, que as oportunidades começam a diminuir, que já começa a ficar tarde para recomeçar, ou que reinventar a própria trajetória começa a ser arriscado demais. Mas será que isso é verdade? Hoje a gente vai falar sobre a reinvenção profissional, transição de carreira e identidade profissional feminina, principalmente depois dos 45 anos. E para falar sobre esse tema, a gente tem uma convidada extremamente especial, a Renata Svebel. Rê, muito bem-vinda a esse episódio. Obrigada. Eu vou ler, Rê, para eu garantir que eu contei certinho a sua trajetória, que é maravilhosa. Então, a Rê é especialista em posicionamento profissional e branding pessoal para mulheres. Ela tem mais de 25 anos de experiência em comunicação e reputação, tendo passado por empresas como Heineken e a Coca-Cola. Há 7 anos, ela criou a sua própria consultoria e hoje trabalha ajudando executivas, empresárias e profissionais liberais a construírem posicionamento profissional estratégico. Ela também é professora da FAAP e cofundadora do Transições, uma comunidade criada para mulheres 40+. Rê, seja muito bem-vinda, é um grande prazer ter você aqui conosco nesse episódio para falar de um tema que é tão relevante e um certo tabu, né? Que é a carreira depois dos 45 anos. Seja bem-vinda aqui. Obrigada, o prazer é meu estar aqui. Obrigada pelo convite, Vamos bater meninas, um papo prazer. gostoso. Vamos Tema lá relevante. desmistificar carreira depois dos 45 anos. Vamos lá, vamos começar com as perguntas? Rê, vou te chamar só de Rê já, tá? Então, bora lá. Não tem problema. Antes de consultora e especialista de branding, quem era a Renata no mundo corporativo? Nossa, a Renata era uma mulher muito estressada. Vamos começar Sério? por aí. Brincadeiras à parte, eu trabalhei 20 anos no mercado corporativo antes de fazer a minha transição de carreira e sempre nas áreas de comunicação institucional, gestão de reputação, gestão de marcas e branding pessoal, né? Naquela época nem se falava branding pessoal, mas o branding pessoal dos executivos. Né? E eu trabalhei em mercados extremamente competitivos, né? Principalmente a maior parte, vamos dizer assim, né? Em mercados extremamente competitivos, mercado de bebida alcoólica. Masculino, né? Então, de fato, eu era aquela executiva workaholic, que vivia para o trabalho, que deixava os filhos. Eu tive meus filhos durante, né, a minha vida corporativa, de executiva, deixava os filhos de manhãzinha ali na escola, buscava correndo no fim do dia, aqueles últimos ao apagar das luzes da escolinha. E eu era essa pessoa, né, que vivia praticamente para o trabalho, né? Eu acho que era o que o meu papel ali, né, o meu cargo
precisava fazer, né? Eu lidava com reputação da empresa, né? Eu cuidava de gestão de crise, então eu tinha ali uma rotina muito pesada, de fato. Quantos anos você tinha nessa época? Bom, eu acho que assim, a principal, né, quando a gente começa a entrar em cargos de liderança, então foi dos 35 aos 45, mais ou menos. 10 anos, né? O maior período ali né, que a gente coloca a mão na massa de verdade, que a gente tem as nossas responsabilidades, é mais ou menos isso, 30 e poucos, até os 45, no meu caso, porque foi quando eu saí do corporativo, né? E essa trajetória tiveram dores e delícias, né? Quais foram os seus principais aprendizados nesse seu período de carreira? Nossa, muitos aprendizados, né? Eu costumo dizer que o mercado corporativo foi a escola de tudo que eu sei hoje, né? Então, desde poder aproveitar ali toda aquele monte de oportunidades, de portas abertas que estão ali para a gente crescer, eu acho que foi um grande aprendizado. Mas eu costumo dizer que quando a gente trabalha muitos anos no corporativo e a gente chega nessa posição de liderança, a gente começa a entender que não é sobre capacidade técnica, né? A gente precisa desenvolver muitas habilidades, os tais dos soft skills, que começam a ser tão ou mais importantes do que a nossa capacidade técnica, né? Porque a gente começa a liderar a equipe faz muito bem a execução ali no dia a dia, e a gente começa a realmente precisar trabalhar outras questões, né? Então, acho que o grande aprendizado para mim desses anos de corporativo foi isso, de como é que, além da minha capacidade técnica, como é que eu me coloco, né, nesse ambiente que tem diversas nuances, onde a gente precisa fazer muita política, onde a gente precisa fazer relacionamento de fato, né, para ser vista. Então, acho que esse foi o grande aprendizado para mim. Que a gente fala sempre dessa diferença, né, de ser competente e ser percebida como competente, né? Então, às vezes, esses soft skills ajudava a mostrar essa competência, né? Com certeza. E é tão interessante, assim, olhando para trás, né, quando a gente vê. Por isso que eu acho tão bonito trabalhar, né? No meu trabalho, eu trabalho muito ouvindo trajetória de carreira, né, das mulheres. E a gente vê essa evolução ao longo da trajetória, que assim, quando a gente é mais nova, a gente nem sempre entende, né, a importância da gente se posicionar. A gente está muito ali no dia a dia, preocupada com a entrega, com a meta, com vamos fazer, com a execução, é aquela coisa do caminhão passando em cima de tudo, né, vamos entregar, né, porque a gente tem muita energia. Mas nem sempre quem tem muita energia, quem entrega muito, é quem se destaca, né? Quantas vezes a gente vê isso acontecer dentro das empresas? Então, entra a questão de se posicionar, a questão, é o que a gente fala, de você saber fazer o seu próprio marketing, né? No sentido de ter um bom relacionamento, saber com quem falar, o que falar em cada hora, né? Ter ali as suas mensagens muito claras para você poder se vender mesmo, né? E você acha que a mulher é mais aberta a fazer essa imersão e ela entender e aprender, que ela ter essa nuance que cada ambiente tem que ser diferente? Tem uma diferença entre homem e mulher? Tem uma diferença entre homem e mulher, sim. A mulher, ela procura muito mais isso, mas pelo simples fato de que o homem é muito mais seguro de si. Esse é o dado, né? Quando a gente vai olhar para pesquisas, tem dados assim super interessantes do tipo, se tem um cargo disponível, né? O homem, ele vai ler ali os pré-requisitos. Os pré-requisitos. Mesmo que ele não tenha todos, ele fala, eu faço. Eu acho que a estatística, se ele tiver de 10, se ele tiver de 4 a 5, ele já fala, tô apto. Isso, estou apto, Vambora. eu vou,
me inscrever e eu vou concorrer. A mulher é o contrário. Se ela não sentir, se ela não tiver 100% de certeza de que eu dou conta, eu dou o check naquela lista toda, ela não vai se colocar. 75% das mulheres que já estiveram em cargos executivos têm síndrome da impostora. Né? Síndrome da impostora não é um termo que surgiu do nada. Ele é um termo pesquisado, é um termo que é validado. Ainda bem. Mas é um número assustador. É muito alto. Então tem uma diferença por uma questão cultural e da sociedade mesmo, né? Do homem ser muito mais ousado do que a mulher. Até para pedir a promoção, né? A mulher, ela faz um bom trabalho, esperando ser reconhecida e ser promovida naturalmente por esse bom trabalho que ela tem feito. É o que a gente falou, né? É ser competente. Ela não consegue se mostrar, provar ou fazer esse marketing dela para poder ter esse aumento. Exato, e até ela vai pedir, costurando, né? é muito assim, ela vai num caminho muito corretinho, É isso, né? Eu estou entregando, eu faço bem meu trabalho, eu estou entregando muito bem vai os meus vir projetos, o reconhecimento. eu estou batendo as metas, o reconhecimento vem. Ele não vem. Aí vem a frustração. Aí... Exato. Isso aconteceu comigo. Eu achava que eu merecia ser promovida, e aí eu tinha uma mentora numa empresa que eu passei, e ela me falou: você tá pronta, mas enquanto você não for lá, bater na porta e pedir, não espere que o reconhecimento virá naturalmente. E aí foi o que eu fiz. Mas o meu natural seria, não, eu vou esperar uma hora, o reconhecimento vai vir e eu vou ser promovida. Até que a gente estava falando de saber navegar no mundo corporativo, e tem a ver com isso. Eu entendi que para eu navegar no mundo corporativo, eu tinha que de fato ir lá e pedir. Para o homem eu sinto que isso é mais natural. Ele vai, ele bate na porta e ele fala. A mulher, ela termina sendo mais cautelosa nesse sentido. Quando eu percebi que era assim que eu precisava navegar, foi assim que eu comecei a agir. Né? Mas demorou um tempo. Sim. E você teve uma mentora, né? Exatamente, alguém que me deu essa dica. O quanto é importante, né? Uma mentoria. Você solo fazer tudo. Você escolher os seus mentores, né? E eles podem estar dentro da empresa ou fora da empresa, mas você ter aquela pessoa que você confia e que vai te dar esses direcionamentos é muito importante. Você falando isso, né, me vem à cabeça, por isso que eu falo, é muito legal a gente olhar para trajetórias, né, para como é que as coisas vão evoluindo. Hoje eu ajudo as mulheres a se posicionarem, a tirarem o melhor, né, do que elas são para galgar aí seus caminhos profissionais. Mas eu também tive um momento em que eu fazia tudo bonitinho, entregava a meta, não sei o quê, e eu sempre fui low profile. Eu sempre fui do bastidor, né? Pela natureza da minha profissão, do meu cargo, eu sempre fui do bastidor. E aí, até alguém chegar para mim e falar: Renata, se você não mostrar o que você faz, se você não for lá bater na porta, se você não mais do que isso, se você não valorizar o que você faz, as suas entregas, e muito mais do que isso, o teu papel, a importância do teu papel nisso tudo, as pessoas não vão enxergar isso por você. E para mim aquilo caiu como uma bomba, porque de fato eu sou uma pessoa low profile, ou eu era uma pessoa, hoje eu não sou tanto, mas eu era uma pessoa extremamente low profile. E aquilo pra mim não era natural. Então aí a gente entra de novo na questão dos soft skills. Então quais são as habilidades que eu preciso aprender, fato, desenvolver, para que eu possa me colocar melhor, né, dentro ali do meu ambiente de trabalho, para poder ser vista, ser valorizada, né, chamar a atenção de fato das pessoas. Não, perfeito, Rei. E depois disso você tomou a decisão de empreender. E eu imagino que também essas soft skills que você adquiriu no momento que você estava no mundo corporativo te ajudou nesse passo. Mas você imaginava que um dia você iria empreender? Nunca. Nunca imaginei que eu fosse empreender, assim, era uma coisa que não passava pela minha cabeça.
O que aconteceu foi que aos 45 anos, eu já estava ali, né, num momento que eu comecei a rever, né, o que eu queria dali para frente. Eu já estava há muitos anos dentro da empresa que eu trabalhava, e já comecei a perceber que não era aquilo que eu queria dali para frente, né? Eu já estava, vamos dizer, num conflito interno de, quais vão ser os meus próximos passos? Só que junto com isso, eu descobri um tumor no cérebro. E essa foi a grande chave da virada da minha vida. Porque, claro, né, quando você recebe uma informação dessa, a primeira coisa que você pensa é: eu vou morrer amanhã. Né? Eu, pelo menos, foi assim: bom, vou morrer amanhã. Filhos? Meus filhos tinham 6 e 3 anos. O que eu vou fazer? E aí eu comecei foi um choque, porque assim, lembra que eu falei que eu era extremamente workaholic. Naquele momento eu percebi que eu não sabia quem era a Renata, além da Renata executiva da Heineken, na época eu trabalhava na Heineken. Eu não sabia. Se eu fosse me apresentar, sabe, aquelas dinâmicas de se apresenta, e aconteceu isso comigo, eu ia ler meu currículo. Não sabia de fato quem eu era. E quando eu recebi aquela informação, caiu como uma bomba, e eu naturalmente comecei a falar: meu Deus, eu tenho 45 anos, eu tenho 2 filhos pequenos, eu tenho um problema que eu vou morrer amanhã, porque, né, era isso. O que eu fiz da minha vida e agora? Para onde eu vou? E foi um processo muito forte de autoconhecimento. Assim, forçado mesmo. Porque primeiro que por conta da cirurgia, deu tudo bem, foi ótimo. Hoje eu falo que foi um presente que eu ganhei na minha vida. Porque por conta da cirurgia eu precisei ficar 3 meses de licença em casa. Licença mesmo, né? Licença mesmo. Eu não podia andar de carro. Foi uma cirurgia de um porte muito grande, fisicamente falando. E aí que eu comecei a repensar, né? Então, o que eu vou fazer daqui pra frente? Nossa, eu não passei muito tempo com os meus filhos, eu não vi meus filhos crescerem, eu tô num ambiente de trabalho que me causa muito estresse, eu não quero isso. Então, o que eu quero daqui pra frente? Então, na verdade, o empreendedorismo, ele veio como uma oportunidade de eu continuar trabalhando sem ser no mercado corporativo, porque eu tomei a decisão de que então eu não vou voltar, eu vou aproveitar, eu vou sair, né? Não quero mais isso. Mas também tinha um outro problema que tá bom, o que eu quero? Porque eu sempre tive na minha cabeça que eu ia fazer carreira como executiva, né? Eu não sabia fazer outra coisa. Então, o empreendedorismo, ele veio quase que no susto mesmo. Como, tá bom, você não vai trabalhar no corporativo, você vai fazer o quê? Né? Fiz processo de coach de carreira, que me ajudou absurdamente. Processo de autoconhecimento, né? Terapia, toda aquela parte pra eu entender, então, quem eu era, o que eu gostava de verdade, qual que era a minha essência, os meus talentos natos, aonde eu me desenvolvia melhor, de que forma eu... Né? A gente sempre tem um lugar ali no trabalho que é onde a gente brilha, né? Eu falo isso, é o lugar, algo que a gente faz que é onde a gente brilha, onde a gente realmente é mais necessário. Então, esse processo me trouxe tudo isso e eu falei, bom... Eu tô há mais de 20 anos no mercado corporativo, trabalhando com comunicação, todo mundo me conhece, não sei o que, eu vou abrir uma consultoria para prestar esse tipo de serviço para empresas menores, né? E foi aí que o empreendedorismo aconteceu, né? Então, ele de fato aconteceu, porque se eu não queria voltar para o corporativo, eu tinha que fazer alguma outra coisa da vida, né? E foi um processo muito natural. Ele foi, depois disso, obviamente, ele foi planejado, né? Eu sabia exatamente o que eu precisava fazer. Eu comecei a desenhar o plano de negócio. Né? Mas num primeiro momento foi isso. Bom, eu vou ter que empreender. E quando você fez essa virada, teve algum mito que você falou, nossa, eu achei que era de fato assim, seria diferente, mas na verdade no mundo corporativo tem algum mito que roda ali, que quando você saiu você conseguiu ver que era um mito?
acho que tem algumas questões aí, né? Se a gente for falar, acho que um só não tem, mas tem algumas coisas. Eu acho que o primeiro de tudo é quando nós passamos muito tempo dentro do mercado corporativo, a gente se acostuma com aquele formato de trabalho, né? E muitas vezes a gente não consegue enxergar além, no sentido de não existe só esta forma de trabalhar, eu posso ser outras coisas, eu tenho mais flexibilidade, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que o corporativo, ele traz uma coisa meio de inflexibilidade, quando a gente sai a gente vê que o universo ele é muito mais dinâmico, mais flexível. O segundo ponto é, como assim eu vou começar uma carreira sem o meu sobrenome do crachá aos 45 anos? Isso não é possível, né? Eu vou ter que começar do zero, acho que o mito é esse. Vou ter que começar do zero, quando na verdade a gente não começa do zero. A gente nunca começa do zero, a gente sempre tem a nossa trajetória. Tem uma história aí, né? A gente tem a nossa história, das nossas conquistas, das nossas realizações, do nosso repertório, que vai nos ajudar. Então, acho que esse é um mito importante que se quebrou. Eu não vou começar do zero, né? Eu tenho 20 anos de carreira, eu só estou mudando a forma de colocar o meu conhecimento em prática, né? E eu estou oferecendo outro tipo de serviço. Eu acho que isso é importante, porque é o que, inclusive, muita gente me traz até hoje, né? Nas mentorias. Como que eu vou começar agora do zero? Como que eu vou contar essa história do zero? Não é do zero. E nas mentorias, é até uma dúvida que eu tenho, quais são esses maiores questionamentos que essas mulheres trazem nesse momento? Para além de vou começar uma transição do zero, o que elas mais trazem de dor, assim, de medo. dúvida? É muito interessante essa sua pergunta, porque 100% das mulheres, não vou falar 100% para não ser, né, mas 98% das mulheres, elas têm a mesma queixa, que é: eu não sei como me colocar, eu não sei me comunicar da maneira correta, eu não sei falar da maneira correta o que eu faço e o meu valor. As mulheres não sabem contar, e a gente volta para aquele ponto do início. As mulheres não conseguem dizer quem elas são, elas não conseguem trazer todo o potencial delas e falar de maneira clara. Né? Então, normalmente as mulheres, elas estão nesse lugar de que eu estou numa posição que é importante, que é uma posição de liderança, ou o meu negócio está crescendo, mas eu não estou me sentindo pronta, eu não estou me sentindo segura para contar isso para todo mundo. Então, a gente tem essa insegurança de, tá bom, mas o que eu vou falar de mim? E por onde eu começo? O que é importante? Ah, mas eu não fiz tanta coisa assim, eu não realizei tanto. E é um processo tão bonito, porque quando a gente começa a falar, tá bom, você não fez, então me conta. Vamos pegar no tempo. Me conta, vamos pegar a linha do tempo. E no final, normalmente a mulher fala, meu Deus, mas eu sou essa? Né? Ela mesma não se reconhece naquela trajetória. Mas você falou uma coisa, aquela hora que você falou, olha, depois da sua transição, infelizmente, foi por saúde, né? Que a gente não deseja para ninguém, mas quando a mulher fala assim, quem sou eu, né? Acho que a vida inteira dela, ela é sempre por trás de uma empresa, né? Então ela acha que a competência, todos os méritos foi porque ela foi pela empresa, não? Ela não saber quem é ela, né? O que a Fernanda é? A Fernanda é uma executiva de uma empresa. Mas e a Fernanda? Ela é mãe? Ela é... Não, e além de mãe, de esposa, filha. E filha, quem é a Fernanda? O que a Fernanda gosta de fazer? Nossa, o que ela não fez gosta? Muito sentido. E assusta, né? Assusta. Você vira uma máquina de trabalho, de execução. E aí, num momento desse desafio, né, de transição, você fala assim, e aí, você... Aí a comunicação não vai existir mesmo, que nem a gente está conseguindo entender quem somos exatamente nós. isso.
Porque a gente não se dá conta no dia a dia, porque não dá tempo, né? Não dá. Não dá tempo. Quantos sempre chapéus fala. a gente roda, Não, né? a gente sempre fala, nossa, hoje o dia, 36 horas, ó, ia ser supimpa para poder dar conta de tudo, né? Só mais 6 horas já dava. Impressionante. Rê, nesse tema de carreira, né, após os 45, 50 anos, você acha que a sensação que a gente tem e que é uma sensação mais qualitativa de que, de fato, depois dos 40, 55 anos, começam a diminuir as oportunidades ou não dá para se reinventar porque talvez seja tarde demais. Você sente que isso é real ou é, de fato, um mito? Eu acho que a gente tem que analisar as situações. Eu acho que depende muito das situações. Se você olha, né, para o grande mercado de trabalho, se você vai olhar para as empresas, de fato, né, a gente começa a ver uma diminuição de rostos mais velhos, né? Então, por exemplo, quando você vai num seminário, quando você vai numa palestra e que tem ali uma série, né, de palestrantes, de pessoas ali, você vê as pessoas, você começa a ver que depois dos 45, dos 50, são poucos os grandes executivos que estão ali ainda, né? Mas, por outro lado, eu conheço, a gente está falando de mulheres aqui, eu conheço muitas mulheres que têm a minha idade e que estão muito bem na carreira. Vocês são um exemplo disso, né? Então, por isso que eu falo que depende muito. E um outro ponto é que quando a gente olha para o mercado de trabalho, a gente fala, o mercado de trabalho na nossa mente só existe esse tipo de contrato, né? A empresa e o funcionário. E na verdade não, né? A gente tem uma série de outras oportunidades de se colocar como profissional. Hoje em dia a gente fala inclusive de que, né, estão surgindo as carreiras em portfólio, né? Que a gente vai viver cada vez mais, você não vai querer ficar a sua vida inteira fazendo a mesma coisa, porque você não é uma coisa só. Né? Você tem múltiplos interesses, você tem múltiplas habilidades, então as pessoas elas começam a entender que elas podem fazer mais de uma coisa, inclusive, né? Então, por isso que eu falo que acho que depende muito da situação e depende de cada um também, porque se tem uma coisa que eu aprendi, que eu entendi, na verdade, é que mesmo estando numa fase madura da carreira, né, num cargo de liderança, onde eu já conheci muita coisa, tem muita coisa para eu conhecer e para eu aprender. Então, se colocar como um aprendiz frente a tudo que tem aí de oportunidade, também te abre muitas portas. Né? Eu gosto muito que você fala bastante sobre o repertório. Sim. Né? Até brincando com o seu nome, né? Mas você fomenta constantemente essa busca por repertório. Como é que você se alimenta, Rede, para aumentar o seu repertório? Na verdade, de tudo, né? Eu falo que a beleza da gente construir repertório é que o repertório ele tá em qualquer lugar. Ele tá numa conversa com uma pessoa que você não conhece, que vive num mundo completamente diferente do seu, faz uma coisa diferente da sua. O repertório ele tá numa viagem onde você vai conhecer culturas diferentes, você vai aprender história, você vai ver outras coisas. Tá num livro, tá numa peça de teatro, numa exposição de arte. Saiu uma matéria uma vez naquela revista HSM, que eu acho sensacional. Era uma matéria de capa. O título era uma pergunta: o seu repertório é elástico? E eles fizeram uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos, mas enfim, eu entendo que isso a gente transpõe para qualquer outro lugar, onde foram analisar grandes executivos, grandes nomes. Eu lembro que eles falavam de Barack Obama, de Elon Musk, enfim, outros executivos, Tom Cook e tudo mais. E eles foram analisar o que acontece quando essas grandes pessoas chegam a esses grandes cargos. Por que muitas pessoas chegam, outras pessoas não chegam?
E um dos pontos cruciais era a questão do repertório. Exatamente nesse sentido. São pessoas que elas buscam conhecer coisas diversas. Elas não vivem só naquele ambiente do trabalho, e de casa, né? Então, por quê? Porque o repertório, né, falando do repertório elástico, ele te traz algo muito relevante, que é você poder colocar o teu olhar em cima das suas habilidades técnicas, né? Só você vai poder juntar pontos da maneira que você junta, né? A minha experiência é completamente diferente da sua, mesmo que a gente esteja passando, a gente vai numa mesma exposição de arte, eu vou sair de lá de um jeito completamente diferente de cada pessoa. E um outro dado que eu achei extremamente interessante é que essas pessoas, elas liam muito romance. Olha que interessante, a gente fala muito de ler livro técnico, mas essas pessoas, elas liam muito romance. E por que que isso era importante? Porque quando você lê, você assiste um filme, você vai no teatro, é a mesma coisa, na verdade. Você se coloca de frente a situações que você jamais viveria. Então você força o seu cérebro a pensar em situações completamente diferentes do seu dia a dia. Nossa, porque eu tenho, por exemplo, livros de romance que eu gosto, ele me atrai porque parece que eu fujo da minha realidade, aquele dia a dia. Então, assim, às vezes é um romance bobinho, não é nada profundo. Você termina o livro, nossa, parece que faz bem para a alma. Dá um respiro. Dá um respiro. Porque você sempre vai buscar aquele livro, como aumentar a performance, gestão, tudo para efeito de alta performance, de buscar resultado. Que é isso, você está desenvolvendo também a sua capacidade técnica, né? Isso é um ponto inegociável, a gente tem que, né, avançar. Agora, o repertório é que vai te fazer uma pessoa diferente. O repertório, a forma como você tem um olhar sobre a vida, sobre a forma como você entrega o seu trabalho, sobre a forma como você lidera a equipe, é o que vai fazer você ser uma pessoa promovível ou não, contratável ou não, escolhida ou não. Isso é um fato. Porque a gente está falando de conexão humana. É isso. A gente está falando de eu olhar para você e falar, eu me identifico. A gente está falando de identificação. Então, o repertório, ele promove tudo isso. Porque a gente estava falando, poxa, essa mulher de 45, 50 anos, olha que ela vai para uma transição, sabe com o mercado que é ela, e eu acho que sempre vai querer, porque eu vou ter meninas mais novas, com muita técnica, mas ainda não tem um repertório. Não tem um repertório. E é o repertório que conecta. Sim. Então, assim, façam essas transições, porque vai ter espaço para todos nós, né? Você coloca hoje uma mulher, lógico, num grupo de mulheres 45 mais, você vem com você para poder trazer sua trajetória, uma menina recém-formada com um técnico absurdo. Vocês se complementam, mas você vai conectar muito mais essas mulheres. Sim, com certeza. E aí é repertório, né? É história de cada um. Agora, Rê, existe de fato essa crise de identidade profissional nas mulheres acima dos 40, né? Porque me parece que tem, né? Eu já passei dos 40 e eu tenho dentro ali do meu círculo mais fechado, né? Que eu sei que tem todos os vieses possíveis, mas eu sinto um questionamento maior, profissional, e essa crise e que começou a surgir nos 40. Mas de ter feito uma faculdade, de ter trabalhado em algo que não fez mais sentido, assim? De começar a se questionar se quer seguir nessa carreira que construiu, se vai por um outro caminho. Parece uma crise de identidade profissional mesmo, a partir dos 40, que pode até ser que depois se mantenha. Falando, não, eu tomei a decisão agora consciente de permanecer. Ou não, ou de virar. Mas eu sinto que a crise, ela vem de alguma forma, ou repensar. Mas esse mundo hoje, né? que a gente está sempre comparando, né? Existe também, por exemplo, eu não sei se antigamente com a mídia, né? Hoje você consegue, o fulano que fez essa faculdade, hoje ele está fazendo isso.
Sim. E eu fiz aquela faculdade dos sonhos, do direito, que eu ia querer ser juíza. Será que é isso que eu quero hoje? Será que eu não queria ser ele? Existe uma comparação também. Com certeza, né? Eu Além acho que as redes desse sociais e incômodo. todo o acesso à informação que a gente tem gerou uma comparação sem fim que a gente faz. Eu falo assim, a gente passou a se tratar muito mal, né? A gente colocou a régua muito lá em cima, né? E a nossa régua muito lá em cima e a dos outros nem tanto. Eu acho que tem sim esse fator de comparação, porque você sabe o que as pessoas estão fazendo, quer dizer, você acha que sabe o que as pessoas estão fazendo, né? Porque a rede social é um recorte, né? E o LinkedIn é uma rede social e ele também é um recorte, e, enfim, todas elas são. E eu escolho colocar o que eu quero ali. Então, acho que esse fator de comparação, ele traz um pouco essa angústia para todo mundo. Agora, falando do ponto de vista de, poxa, o que acontece que a partir dos 40, né, a mulher de fato, e não só a mulher, tá? Os homens também passam por isso nessa fase da vida. Eu tô com 52 anos, né? Então, Nossa, assim... Mas olha... Passei. 45, né? Faço 53 esse ano, então assim, né, eu comecei já há mais de 10 anos nessa fase de transição e como eu trabalho com mulheres muito nessa faixa etária, então é o meu ambiente, é o que eu vejo. Acho que tem algumas coisas que acontecem que a gente não pode tirar dessa conta, dessa matemática. A partir dos 40 anos... a mulher, ela começa a entrar numa fase de perimenopausa. Que é uma né? delícia, né? Maravilhoso. É uma questão, é uma fase onde os nossos hormônios estão uma bagunça, onde a gente não se reconhece, onde a gente começa a questionar absolutamente tudo na nossa vida, né? É um negócio assim... Profundo, exatamente, acho que tem isso. Quando a gente olha para a antroposofia, eu não sou especialista antroposófica, mas eu sou tenho muita curiosidade, mas é interessante que quando a gente olha para a antroposofia ela divide a nossa vida desde que a gente nasce, né, até eles mapeiam até os 60 e poucos anos, né, e dali pra frente, porque é muito antigo, né, então 60 anos a vida acabava, mas é dividido em ciclos de 7 anos. Quando a gente começa a entrar no ciclo que começa a 42 anos, a gente direciona a nossa vida não para o que a gente quer construir, né, porque assim, é corpo, mente e espírito, é dividido nesses 3 grandes universos. A partir dos 40 anos, a gente já começa a olhar para as questões mais espirituais. Então, eu já vivi 40 anos, né, já realizei muita coisa. O que eu quero daqui para frente? A gente começa a pensar muito mais em propósito, a gente começa a pensar muito mais em legado. Porque é natural, fisiologicamente é natural que a gente está se encaminhando para o fim. Apesar de que hoje as pessoas vivem muito mais, né? Esse fim ele não é tão próximo assim, mas é uma questão fisiológica. E isso também começa a entrar nessa conta. De, poxa, o que eu fiz até agora e para onde eu vou? Né? É um momento em que, ou você, né, com 40 anos, muita mulher tá tendo o primeiro filho, o segundo filho, filhos pequenos, ou no meu caso, por exemplo, meus filhos são adolescentes, eles já não requerem mais aquele cuidado do dia a dia, a gente começa a ter muito mais tempo livre, né, pra gente, estranho, né? É estranho. Então, entram muitas coisas nessa conta de por que aos 40, 45 acontece esse momento de e daqui pra frente, né? Então, tem a ver com muito, mas principalmente é um momento onde a pessoa fala, tá bom, tudo que eu fiz agora foi isso. Daqui pra frente eu preciso começar a olhar mais pra mim. Eu tô satisfeita com isso que eu tô fazendo, esse trabalho, ele me preenche, eu gosto de fazer o que eu estou fazendo, está me fazendo bem. Até os relacionamentos nessa fase, eles são repensados, Tudo. né?
Você vê o índice de divórcio que acontece dos 40 até os 50 anos, existe assim, acho que é um incômodo interno que vai refletir em várias áreas da vida da mulher. É isso. Do homem também, mas é como a gente está falando, que a gente domina o mundo feminino. É a chegada da maturidade mesmo, né? É um momento em que a gente para fazer um balanço. E acontece tudo junto. E tem que ter o tempo para a gente olhar para nós, né? Precisa disso, né? A gente merece esse cuidado, né? Acho que você falou uma palavra aí que é fundamental. A gente merece esse cuidado. Porque também é da natureza da mulher cuidar de tudo e de todos. E a gente não para ter esse tempo pra gente, pra se olhar, pra se conhecer, reconhecer, né? Exato. E às vezes é sempre num momento de dor, né? Que o corpo fala, né? Às vezes o corpo grita e te chacoalha. Olha, se você não parar, eu vou te parar. Ou é o corpo que te chacoalha, ou é uma demissão que você não estava esperando, ou algum outro fator financeiro, enfim, tem sempre um momento que você fala, meu Deus, e agora? Tá, o que eu vou fazer daqui pra frente? Que é a hora de parar e se enxergar, né? Ou até uma grande insatisfação, né? Eu trabalho com muitas mulheres que estão em momentos de carreira onde, assim, super bem sucedidos, mas elas falam, tá bom, isso daqui não me preenche mais, eu preciso fazer outra coisa, né? Pra onde que eu vou? Às vezes a mulher, ela não quer nem sair do mercado de trabalho, ela não quer nem fazer uma transição, mas ela tá há muitos anos ali na mesma coisa, né? E, poxa, isso não me preenche, eu quero buscar algo que me traga, que me preencha de outras formas. Né? Foi o que você falou nesse momento da vida, né, a partir dos 40, de começar a ir em busca mais do propósito. Né? E eu sinto muito isso, de que pode ser até que a mulher decida não necessariamente sair do mercado corporativo ou mudar de profissão, nada disso, mas tem esse questionamento. Agora eu tô entendendo que a antroposofia nos explica um pouco o porquê, porque de fato começa a ter essa busca por propósito em todas as esferas da vida, inclusive na profissional. É isso. A busca por propósito começa a nos movimentar mais. E na sua consultoria, você sente bastante isso das mulheres buscando propósito? E o que você mais vê de próximos passos? Depois que passou pela consultoria, o que no geral as mulheres buscam depois disso? Ou que movimento que elas fazem? Interessante isso, porque assim, eu acho que não existe um único movimento. O que acontece, e isso fica muito claro em todos os processos, né, da mentoria de posicionamento de marca, é que esse é um processo que vai te trazer clareza acima de qualquer coisa. Então, clareza de quem eu sou hoje, o que eu quero daqui pra frente, quais são as minhas conquistas, no que eu sou boa, quais os meus talentos natos, quais os meus diferenciais. Você tem realmente clareza de quem você é, de todo o seu potencial, não só como profissional, mas como pessoa, né? Primeiro te traz essa clareza. Quando você começa a ter essa clareza de quem você é, do que você de fato gosta, de onde você, aquilo que eu falei, de onde você brilha, né? Você começa também olhar de uma maneira mais transparente para, tá bom, então se eu sou isso, eu faço muito bem isso, eu consigo enxergar mais fácil qual é o próximo passo que eu quero dar, né? Que pode ser qualquer coisa, né? Então pode ser, eu quero fazer uma transição de carreira, então como é que eu vou acessar o mercado se eu quero fazer uma transição de carreira e eu passei 20 anos no mercado corporativo e eu tenho ali um círculo muito restrito. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a fazer networking, eu preciso começar a frequentar lugares que eu não frequentava, eu preciso começar a mapear quem são as pessoas importantes que podem me ajudar a chegar, né, nesse outro ponto da transição de carreira. Como pode ser também, o que acontece muito é
executivas que acabaram de entrar num cargo de liderança e falar, tá bom, eu preciso me posicionar como uma líder, porque eu trabalho num ambiente extremamente masculino e eu preciso ter ali uma presença mais forte, mais segura. Eu preciso fazer com que as pessoas me ouçam, né? Ela vai fazer um trabalho de imagem, de liderança, de gestora. E aí a gente vai trabalhar todos os pontos, né, do branding, né, que a gente conhece, que é o posicionamento, é a essência, são os diferenciais, entender qual é o público com que ela está falando, porque acho que isso é um ponto muito importante no geral, né, de quando a gente fala de transição de carreira, de como é que a gente se coloca no mercado, que é quem é a pessoa que está do outro lado, né? Como que essa pessoa está me enxergando e o que eu quero que essa pessoa enxergue em mim, né? Então, entender quem é a pessoa do outro lado, isso quando eu trabalho com executivas, eu adoro fazer isso, né? Primeiro porque eu vivi, né, por 20 anos essa dinâmica, mas é muito interessante quando a gente começa a fazer esse mapeamento de quem é o teu público, como é que são aquelas pessoas, o que elas estão esperando de você, né? O que elas precisam de você, porque de novo a gente volta para uma questão extremamente humana, de conexão, de identificação, né? De saber se relacionar. No fundo, tudo volta para esse nicho aqui, né? Nossa, muito bacana. E sobre medos, assim, porque eu hoje, eu não penso nesse momento em fazer uma transição, mas já pensei no passado e eu tinha muitos medos, né? Quais são os maiores medos que essas mulheres trazem? Tenho medo de como que eu vou deixar tudo que eu construí até agora para começar do zero. Que a gente já falou. Que a gente já falou que não começa do zero. Tenho um medo que é assim, né? Não adianta porque todo mundo pensa dessa forma, mas o que as pessoas vão achar? O que eu vou falar para as pessoas? Ainda existe isso. Ainda existe isso, de como eu vou ser vista. E tem um outro medo extremamente frequente que aparece, que é como é que eu vou me garantir financeiramente. Eu usaria esse primeiro para mim, que é o que a gente ouve muito aqui dentro da Lifetime. Como que eu vou fazer essa transição? Será que eu tenho dinheiro suficiente? Será que eu fiz isso? Será que eu fiz o dever de casa para ter essa liberdade? Isso. Porque geralmente ela tem uma responsabilidade com muitas, né? Exatamente. Hoje a mulher hoje, se ela tem um cargo de destaque, às vezes ela tem uma família por trás dela. Sim. Ela ajuda pai, mãe. Sim. Não é só os filhos dela. Então, assim, esse movimento não é um movimento só dela. Não, não é só dela. Porque se ela fosse sozinha, a gente até ousa, mas se não tivesse ninguém, eu arriscaria e dá tudo certo. Mas hoje, assim, ela ajuda os pais, ela ajuda a mãe, ela tem os filhos ainda que estão em formação. Eu acho que o dinheiro, a parte financeira ainda dá uma liberdade de escolha, né, desse movimento. Total, é extremamente relevante, principalmente nos casos em que a pessoa vai fazer uma transição de carreira, por exemplo, para empreender. Né? Porque aí ele começa do zero, que eu falo de um caixa zero, né? Exato. Né, trazendo um pouco, né, de exemplos aqui, do meu próprio exemplo, uma dos fatores que me fez falar, tá bom, eu vou empreender, foi que eu tinha um caixa, né, eu trabalhava anos na empresa, tinha um bom cargo, saí com um pacote muito bom, né, então eu tinha ali uma reserva que me permitia... Sim. Fazer esse movimento e ficar sem ter a entrada ali no meu caixa durante algum tempo. Tudo bem, eu tenho meu marido que, né, dá o suporte em casa, mas eu falo que independente do marido, né, eu sempre fui uma pessoa que sempre buscou independência financeira desde o momento, acho que 1 da minha vida, porque eu sou aquele pai que falava que
você só faz do jeito que você quiser, o dia que você se sustenta. Uma casa extremamente machista, eu tenho 3 irmãos homens, então eu sempre quis ser independente financeiramente, né? Então, eu acho que independente da gente ter o apoio ali de um parceiro ou de qualquer uma outra pessoa, ter essa segurança financeira, você ter esse estofo que te permite, né, estudar um pouco, entender como é que as coisas vão acontecer, porque demora, né? Quando a gente resolve empreender, é um choque. É um choque na conta bancária, literalmente. Em reuniões que a gente faz com mulheres que estão nesse momento, às vezes elas têm uma sensação de estar dando uns passos para trás, né? Sim. Nossa, será que eu tô retrocedendo tudo, né? Porque agora eu dependo do meu marido que paga todas as contas. Antes eu tinha ainda o poder dentro de casa. Isso eu tô falando que deve ser comum. Agora não. Esse ano, Fernando, eu ainda tô... Quem faz tudo é ele. Mas dá um sentimento de medo, né? De falar assim, nossa, será que eu vou dar conta disso, né? Não, totalmente. É o que você falou, dinheiro é liberdade de escolha, é liberdade financeira, obviamente, né? O dinheiro é poder na nossa mão. Sim. Né? Então, quando a gente fala de transição de carreira, é extremamente relevante você se programar para ter ali, né, uma reserva que consiga te sustentar por um determinado tempo. É verdade. E Rê, muito do que você trouxe é que nessa transição, nesse processo de transição no branding pessoal, ela vai se conhecendo e conseguindo encontrar os próprios caminhos. Mas existe, eu acho que é um mito de que branding pessoal é autopromoção, né? Isso de fato é um mito? Quais são as principais mentiras que se fala sobre isso? Explica tudo hoje para tirar minhas dúvidas. Existe o mito de que é só autopromoção, porque de fato a gente está fazendo uma autopromoção. Mas ela não é uma autopromoção gratuita, né? O branding pessoal, ele é uma estratégia de carreira, né? Que é isso, é você saber exatamente como você vai se colocar de acordo com o seu objetivo, né? Então, como é que eu vou ser vista? Como é que as pessoas vão olhar para mim e ver exatamente o que eu quero que elas vejam, o valor que eu tenho? Como é que eu vou virar uma autoridade de mercado? Como é que eu vou virar uma referência em finanças femininas, por exemplo? Né? Se eu não tenho uma estratégia definida, se eu não sei exatamente como eu vou me portar, com quem eu vou falar, para quem eu vou falar e onde eu vou falar, né? É um pouco disso, né? Eu falo que a gente constrói um mapa mesmo, né? Existe a mulher jovem procura isso no início de carreira? Tem essa preocupação hoje já ou não? Eu entendo que as pessoas começaram a ter noção do quanto é importante o branding pessoal. Porque, de novo, a gente vai voltar para as capacidades técnicas e para soft skills. A gente vai voltar para mercados extremamente saturados. A gente vai, né, trabalhar com questões em que as pessoas vão te escolher pelo que você é e não necessariamente pelo que você sabe, né? O conhecimento técnico, ele tá aí à mão de todo mundo, né? Hoje eu sento na frente do computador e eu me formo numa pós-graduação, numa graduação, e de fato não é isso que vai fazer a diferença. Então eu acho que o pessoal mais novo, né, geração Z, acho que eles estão se dando conta, até porque existe uma questão geracional que é uma geração muito mais casual, muito mais informal, e dependendo do ambiente onde você tá, você não pode agir tão casual, tão informal. Então, tá bom. Então, como que eu me coloco mantendo a minha essência, quem eu sou, né? Não deixando de ser autêntica, mas como que eu potencializo tudo que eu tenho de melhor e coloco a serviço do meu objetivo. Então, acho que o primeiro mito é autopromoção? Não é autopromoção, é estratégia.
Você tem um objetivo final para alcançar e a gente vai construir um caminho, a gente vai desenhar este mapa para você chegar no seu objetivo final. E um outro mito que toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo branding pessoal não é ter um perfil no Instagram e no LinkedIn. Rede social é uma ferramenta. É claro que hoje a rede social ela é extremamente importante quando a gente fala de alcance, né? A gente tem a oportunidade de falar para mais pessoas na rede social, né? É muito mais fácil da gente colocar a nossa comunicação e levar para mais pessoas. Mas isto é uma ferramenta, né? O branding pessoal, ele tem a ver com o que acontece aqui na nossa vida offline. É o que eu construo no meu dia a dia, né? De novo, como eu trabalho, como eu ajo com as pessoas, com quem eu estou me relacionando. E aí a gente não está falando só de trabalho, a gente está falando na vida, né? Porque a gente não separa quem eu sou dentro da empresa e quem eu sou fora da empresa. Eu costumo falar que a gente está na era das crises causadas por pessoas. Se a gente for olhar para as grandes últimas crises que aconteceram, né? Não é um problema da empresa, porque hoje em dia não se discute mais qualidade, processos estão cada vez mais redondos, né? Do ponto de vista do core da empresa, é muito difícil a gente ver uma crise, mas a gente vê cada vez mais pessoas, executivos, gerando crises, muitas vezes pessoais, inclusive, que esbarram diretamente na empresa, no institucional, né? Justamente porque a gente não tem, as pessoas não têm esta clareza do impacto que elas estão causando hoje, de que não tem separação de profissional e pessoal e de que todo mundo hoje é um veículo de comunicação, todo mundo gera impacto, todo mundo influencia, né? Porque quando eu entro no escritório, eu ligo uma chavinha e eu sou assim. Eu saio do escritório, eu desligo essa chavinha, eu sou um outro ser humano. Isso deve gerar uma energia. Não é a série Ruptura. Exato. A gente não vive essa série na vida real. Você imagina a energia que deve ter esse ser humano que tem que ter duas personalidades. E não é sustentável, né? Não é sustentável. Esse é o ponto. Então, de branding pessoal, eu tentando simplificar um negócio que é super complexo, mas dá pra gente dizer... É complexo. Dizer que seria... Eu já aprendi hoje, já. Não é? A gente já tá desmistificando, inclusive, que é eu ter uma estratégia e uma intencionalidade pra como eu vou me colocar no mundo. Perfeito. E como as pessoas vão me enxergar. Exato. Eu quero que elas me enxerguem. E aí eu posso usar diversas ferramentas para fazer isso. Sem dúvida o meu dia a dia, mas também as redes sociais para colocar essa intenção que eu tenho de como eu quero me posicionar. Como eu quero me posicionar, é isso. A gente vira uma bruxinha depois. E sempre parte do ponto... A gente se sente poderosíssima. E a gente sempre parte do ponto de como eu quero ser vista, né? E isso que deve ser um processo. Deve ter um empoderamento, assim, né? É uma ferramenta de empoderamento, não, de fato. Sair de uma sessão assim, invencível. Agora ninguém me segura. Voltando numa pergunta que você fez, que no fim das contas, né, acabei não chegando, eu falei que tinham várias formas, mas assim, qual que é o próximo passo das mulheres depois que elas terminam o processo de branding pessoal? Assim, não existe um próximo passo único, mas o que existe é um sentimento de empoderamento muito grande ao final do processo. E aí a mulher, ela sente segurança para dar o próximo passo, qualquer que seja, que pode ser pedir a promoção, que pode ser pedir demissão, que pode ser começar a produzir conteúdo no LinkedIn porque ela quer mudar de empresa e ela precisa ser vista no mercado como uma especialista. Um ano de viagem para a Índia. Mas é isso. Se conectar, comer, beber. Traz uma segurança muito grande, porque você tem clareza de quem você é, de qual é o seu potencial e de quais são as suas realizações. Ter essa clareza é muito potente mesmo, porque de fato
é tão difícil, que é o que você falou. Eu acho que quando a gente tá nessa fase dos 40 anos, a gente começa a pensar no propósito, e quando a gente pensa no propósito, eu acho que é esse autoconhecimento de ter clareza de para onde você vai. E eu sinto que você sentiu isso no mundo profissional, de quem eu sou, quem é a Renata. Eu, aos 40, senti isso também no pessoal, né? Eu me divorciei aos 40, porque eu acho que foi esse repensar como um todo que me fez tomar essa decisão no final. Mas eu acho que quando a gente tem a clareza, é a segurança para tomar qualquer decisão. É isso. No final, A né? clareza traz segurança. Perfeito, perfeito. E aí, a gente vai entrar num último bloco que a gente tangenciou aqui, quando a gente falou de uma das inseguranças da mulher, que é a insegurança financeira para tomar essa decisão de transição de carreira. Mas a gente queria entender de você um pouco mais a sua relação com o dinheiro, né? A Lifetime W, ela tem o objetivo de fazer com que as mulheres elas tenham mais conhecimento e se empoderem mais para fazer a gestão do seu próprio patrimônio. Mas como que era a sua relação com o dinheiro no início da sua carreira? Dinheiro para mim sempre foi sinônimo de liberdade, né? Eu contei, vim de um pai que falava que eu precisava ser independente para tomar as minhas escolhas, para ter as minhas escolhas. Então, para mim, desde sempre, acho que nem desde o início da carreira, mas desde sempre, desde antes de entrar na faculdade, o dinheiro para mim significava ter liberdade. Então, eu tenho dinheiro, eu tenho segurança e eu posso escolher o que eu quero. Então, sempre foi isso. Né? E significa isso até hoje. Para mim, né? O dinheiro independente, até acho que da configuração. Hoje eu tenho uma configuração completamente diferente do que eu tinha quando eu estava nas empresas, né? Que a gente ganha bônus, que a gente ganha não sei o quê. Você né? tem benefícios. Não tem benefício e tudo mais. Mas continua sendo Você ainda tem a disciplina. uma moeda ali de liberdade. Né? Sim. No seu relacionamento com seu marido, é natural a conversa de dinheiro? Existe? É super natural. Isso é super natural porque tanto eu quanto ele somos consultores. Tá. E a gente, diferente de quando você é um funcionário, que você tem o dinheiro, ali você tem aquela previsibilidade. Todo mês, né? Todo mês. Não que quando a gente empreende a gente não tenha previsibilidade. A gente faz, né? A gente coloca uma previsibilidade. Mas é muito mais sazonal, oscila muito mais. Sim. Né? Então, tem mês que ele fala, nossa, esse mês o planejamento vai ser realizado e tá ótimo. Tem mês que eu vou falar, olha, hoje, esse mês eu não consigo ajudar no planejamento. Deu errado aqui. Mas existe essa linguagem, isso é importante. Existe. Não, assim, pra mim, a minha transição de carreira também só aconteceu porque ele falou, eu ia te perguntar. vai. Que você tinha a sua reserva, mas tinha ele como suporte. Mas tinha ele como suporte. E ele topou também, né? Eu acho que isso é um ponto importante, né? De quando a gente, principalmente quando a gente é casado, que é a transição de carreira, muito que você falou também. Ela não é nossa, né? Ela envolve muitas outras coisas. Envolve sonhos de família, projetos e tudo mais. Se você pudesse dar um conselho financeiro para as mulheres que querem ter essa liberdade financeira, o que você falaria para elas? Para ter a liberdade, para fazer escolhas, as escolhas que elas querem para a vida delas? Eu acho que o primeiro de tudo é planejar, né? Porque nem sempre eu fui extremamente planejada, nem sempre eu guardei o dinheiro da forma como teria que ter guardado, né? Eu acho que assim, na minha juventude eu fui um pouco perdulária, vamos dizer assim. Mas o meu conselho é guardar dinheiro e se planejar, principalmente se planejar.
acho que planejamento é uma palavra, gente, que eu fui aprender também com a maturidade. O tamanho da importância do planejamento, qualquer que seja ele, dentro da nossa vida. Não, e ele te dá um norte, né? Você não fica à deriva Você sabe que tem que fazer isso. E se um mês ou um ano o planejamento sair um pouco, né? Que vai sair do trilho, né? Somos humanos, tem que sair também. Você sabe como voltar, né? Então, Exato. você sabe pegar o caminho de volta e vamos começar de novo, porque eu sei que esse processo vai chegar no meu objetivo. É isso. O dinheiro é isso, né? Quando a gente fala... E tem um ponto importante hoje, falando em liberdade financeira, que você citou no início, a gente está vivendo mais. Sim. Se essa mulher de 40 anos, ela não planejar o futuro dela, eu tô falando dela viver 50 anos para frente. É isso. Aí não é mais só ela os sonhos de família, né? Dos filhos, educando filhos. É ela lá com 70, 80 anos, o que ela está fazendo para cuidar do patrimônio dela, mesmo. Como que eu vou garantir um envelhecimento saudável. Tanto do ponto de vista de saúde, quanto de ter uma vida tranquila mesmo. Né? É extremamente importante. A gente aqui, quando fala de longevidade, a gente baseia em 4 pilares a longevidade. A saúde física, a saúde emocional, a saúde social e a saúde financeira. Né? Sendo a saúde financeira uma viabilizadora das outras 3. Porque não adianta você ter saúde se você não tem dinheiro. Não adianta você ter muitas amigas, né? Você ter um social, mas você precisa de dinheiro para viajar com essas amigas, para curtir e tudo mais. E o mental, acho que... E o espiritual, que a gente falou que vai colocar, né? E que tá muito dentro do mental também, né? Porque o espiritual, ele ajuda muito a gente a se manter, se conectar. Porque a nossa conta ali no azulzinho traz paz de espírito. Traz. De fato. Você deita a cabeça no travesseiro muito mais tranquila. Muito mais tranquila. Extremamente importante. E agora a gente vai fazer um bate-bola. Que é bom esse, então a gente vai fazer perguntinhas rápidas para você responder em uma palavra ou até uma frase, tá? E aí eu faço uma e a Fê faz outra pra gente ir trocando. Vamos lá. Rê, um mito sobre a carreira depois dos 50. Mito, Que a carreira tá acabando. Ela não tá acabando. O mundo acabou. Ela tá se transformando. É a segunda metade do século, né? Uma habilidade que fica mais forte com a idade. Ai, que difícil. Acho que a gente passa a ter mais discernimento. Eu ia falar paciência. Paciência, sem dúvida. Eu já não tenho aliás, certeza. Na verdade, a habilidade é aquele... Você liga o botãozinho. É aquele botão. É uma habilidade maravilhosa. Mas eu acho que a gente passa a ter mais discernimento das coisas. E eu acho que a capacidade de planejamento que você falou, eu acho que vem com a maturidade. Eu acho que mais nova tem a coisa do carpe diem, e é o hoje pelo hoje. Eu quero viver. E aí, conforme você vai ficando mais velha, você vai percebendo a importância do planejamento, que não dá para viver só o hoje, né? Que tem que ter essa intencionalidade que você mencionou, e eu concordo 100%. Então, eu acho que o planejamento com o tempo é uma habilidade que a gente vai conquistando também. Com certeza. Você foi muito, muito cirúrgica. Com certeza. Isso. Um medo que muitas mulheres precisam perder na carreira. Não qualquer carreira aí. Eu acho que elas precisam perder o medo de ter a coragem de se bancar. Tá. Boa. Uma decisão que vale a pena tomar, mesmo depois dos 50. Ela sorriu, ela pensou em algo. Gente, eu acho que, é claro que, né, todas as decisões, elas precisam ser muito bem pensadas, mas eu acho que, de certa forma, vai atrás do que você quer, do que te faz bem. Uma mulher que te inspira. Nossa, tem tantas mulheres que me inspiram, gente.
Pode as 3, então. Olha, uma mulher que me inspira, eu lembrei agora, eu fui até assistir a palestra dela, acho que foi ano passado, a Viola Davis. Porque a Viola, ela traz essa potência da mulher, né? Ela veio de um lugar onde, eu não sou nada, eu não posso ser nada, e ela conquistou tudo isso. Ela é uma mulher que fala muito sobre a importância da nossa segurança financeira, da gente ter liberdade de escolha. E ela é uma mulher que realizou muito, mais velha também. Maravilhoso. Um conselho da Renata de hoje para Renata de 20 anos. Guarda dinheiro. A partir do dia 1, guarda dinheiro. Guarda. Boa. Guarda, porque lá na frente vai fazer diferença. Essa eu vou falar pra mim mesmo também. Fernanda, economiza 20% que você ganha. É isso. Você não precisa comprar um precisa. sapato todo mês, uma bolsa todo mês. Você não é uma Você não centopeia, precisa. Fernanda. Exato. Guarda Vai dinheiro. dar tudo certo. Que é o Só que eu falo faça. pros meus filhos hoje. Você tem a sua mesada? Guarda. 20%. O meu guarda e usa o meu dinheiro, vai ficar milionário, né? Ele guarda mesmo, tá levando a sério esse negócio da mesada. Guarda tudo. Ele guarda, você não falou pra guardar, mamãe? Maravilhoso. Muito bom. E para fechar, Rê, o que você desmistificou na sua vida? Isso que eu desmistifiquei na minha vida. Eu acho que o que eu desmistifiquei foi a nossa capacidade de reinvenção mais tarde. De fato, a gente pode se reinventar. E se reinventar também não significa que você precisa mudar completamente. Eu acho que se reinventar também pode se ressignificar. Perfeito, Rê. Muito obrigada. Obrigada Vamos eu. ficar mais Papo aqui. bom. Vou fazer meu branding. Vamos fazer sua consultoria, Vamos fazer minha né? consultoria, Vamos fazer a muito consultoria. Em forma de agradecimento, a gente quer te entregar esses 2 presentes que a gente escolheu com obrigada. muito carinho junto com os nossos parceiros. A Inova Business School, que tem esse livro que é incrível, que é o Humanamente Digital. Tá Tem vendo? tudo a ver com Que o que a tem gente tá tudo falando. a ver com o que a gente está falando. E o Laces, que também é é um grande presente, porque é uma experiência para você ter esse seu momento. De E a cuidado, gente né? espera que você goste muito, é com bastante carinho que a gente te entrega. Muito E te obrigada. convida a conhecer esses 2 parceiros que são muito especiais também, a Inova Obrigada e o Laces. mesmo pelo bate-papo, viu? Muito obrigada, Eu Eu Rê, que pelo agradeço, foi muito gostoso. Nossa, Ficaria também. aqui mais um tempão conversando. com esse tom Obrigada. de voz, Sempre ela que fala vem o baixo. apitinho ali do tempo, eu Ela falo, não é fala, "Ah, não, ainda não possível. interrompi É porque umas passa muito coisas." rápido, Passa né? muito rápido. Passa Não, e a gente muito fica te ouvindo, é uma rápido. delícia. Obrigada, E assim, mesmo. gente, parabéns pelo projeto. Assim, eu acho que o que vocês fazem tem um impacto extremamente relevante na sociedade, que é dar poder para a mulher, né? É isso. Exatamente. Do pilar financeiro que impacta em tantos outros. Então, parabéns para vocês Obrigada. também, viu? Muito obrigada, Rê. Foi um grande prazer te ter aqui. Obrigada por ter compartilhado o seu conhecimento prazer. com a gente. Quero você mais vezes aqui com a gente, né? Só me chamar, Então gente. tá bom. Eu Já tá convidado. me chamou para falar, eu tá tô aqui Fala falando. até com a sombra. E a gente já estava até falando de outros projetos que Já em que breve ela a vai gente vir. conta É isso aí. também que sairão outras coisas muito bacanas desse nosso encontro. E hoje a gente falou sobre reinvenção profissional, identidade e coragem para construir novas fases de carreira. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha, faça com que mais pessoas tenham acesso a um conteúdo de qualidade, que hoje a gente vê que tá difícil a gente conseguir ter acesso a conteúdo de qualidade. E esse foi mais um episódio do Lifetime WCast e a gente te espera na próxima para mais conteúdo muito bacana. Obrigada! Obrigada.
some heat.